Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, domingo 6 de abril. Dia seguinte, a vitória do Botafogo por 2-0 para cima do Juventude pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado muito importante, naturalmente, porque depois do empate contra o Palmeiras e a derrota para a Laú, onde nas duas ocasiões nós desperdiçamos oportunidades que nos impediram de conseguir melhores resultados, vencer era essencial. Primeiro porque a vitória gera confiança e é sempre muito melhor você trabalhar num ambiente leve, positivo, vencedor do que o oposto. E segundo, porque a vitória gera paz para você poder seguir trabalhando e evoluindo. A torcida fica mais feliz, algumas críticas dão aquela arrefecida e isso é bom para todo mundo, vamos combinar. Tem alguns elementos interessantes para a gente destacar sobre a performance do Botafogo ontem, inclusive com um comparativo. Vou mostrar aqui a imagem para vocês do que aconteceu contra a Laú, uma jogada construída pelo Glorioso naquela ocasião, que tornou a acontecer de modo muito semelhante na partida contra o Juventude, só que dessa vez resultou em gol. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, um bom domingo para você e para sua família. Eu peço por gentileza que de saída você deixe o seu like, isso ajuda demais na distribuição do conteúdo. Além disso, inscreva-se aqui no canal, clicando no sininho para ativar as notificações, para ficar por dentro de todas as novidades. Você nos ajuda a chegar aos 59 mil inscritos e, claro, fica sempre muito bem atualizado. Lembrando que 10h05 da noite desse domingo estaremos ao vivo aqui, eu e Ricardo Zambuja, com a nossa tradicional resenha de domingo à noite, para poder fazer a análise da rodada, o que aconteceu de mais importante, e já falar de Copa Libertadores, porque na terça-feira, 7 da noite, temos novo encontro com o Glorioso, dessa vez contra o Carabobo. E a vitória também é absolutamente essencial, ainda mais depois de perder na estreia da competição. Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, foi uma frase que eu precisei utilizar várias e várias vezes depois da derrota na estreia da Libertadores, né, quando a gente perdeu ali por 1-0 para a Laú. Precisamos dar tempo ao tempo. O tempo, ele é algo extremamente importante para que o Botafogo possa evoluir. Com 2 jogos, você não consegue ainda ter base estatística para afirmar e cravar nada. Com 3, também ainda não. Mas você já pode começar a observar alguns padrões, coisas que a equipe vem fazendo e vem buscando executar com base naquilo que foi feito na preparação. Vou mostrar já aqui para você a imagem comparativa de uma jogada construída contra a Laú e uma jogada construída ontem, que resultou no gol do Matheus Ponte. Como a equipe trabalhou de forma semelhante em 2 jogos diferentes. Isso é super importante da gente destacar, porque é dessa maneira, analisando padrões estabelecidos ou que vão se estabelecendo, a gente consegue medir o grau de evolução do time. Por exemplo, na partida de ontem, ficou muito claro que a equipe oscilou dentro do confronto. A gente não começou bem, o Juventude teve oportunidade, ainda bem que o cara ali escorregou, né, e tal, mas depois, no decorrer da partida, a gente foi melhorando. Tem muito a ver, claro, com as mexidas que o Renato Paiva implementou na equipe. O próprio Paiva falou sobre o Patrick de Paula, que estava muito estático e precisa dar mais opções. O Patrick não é um meia e ele está tendo que se adaptar nessa função. Mas quando você teve ali em campo Savarino, na dele, Santiago Rodrigues, na dele, e o Arthur, junto do Igor Jesus, a gente começou a ter momentos de um Botafogo extremamente envolvente. Extremamente envolvente. Um time com capacidade para trabalhar essa bola com calma, mas também de acelerar daquele jeito que todo botafoguense gosta de ver a equipe fazer. É ou não é verdade? No segundo tempo, em dados momentos, quando o Botafogo começou a imprimir um ritmo cada vez mais intenso, começou a ficar bonito de ver. Foi 2-0, se tivesse sido 3-4, zero exagero. Zero exagero. Porque nós tivemos oportunidades ao longo do confronto. Na primeira etapa, mesmo não tendo sido ali um primeiro tempo maravilhoso, nós tivemos 2 grandes chances. Uma com o Igor, que ele consegue fazer o gol, um belo cabeceio, numa jogada do Arthur. Inclusive, nessa jogada, vale destacar, elementos muito importantes do jogo posicional foram observados. O Arthur, ele cai na ponta. O Vitinho não pode ocupar o mesmo quadrante.
Então o Vitinho ele vai para o meio. E na jogada em que o Arthur ele encontra o Igor dentro da área, quem está por trás do Igor dentro da área? O Vitinho. Porque o Arthur tinha ficado na dele. E no jogo posicional você não pode ter dois atletas ocupando o mesmo quadrante. Simplesmente não pode. Você precisa se movimentar entre as zonas do campo. E o gol do Botafogo ele sai justamente pelo entendimento dos atletas de ocupação de espaço. Se o Vitinho estava aberto e o Arthur veio na direção dele, o Vitinho sai dali. E aí a jogada se desenrolou com um atleta que tem muita habilidade. O Arthur tem muita habilidade. E eu não estou aqui falando que ele é no nível do Luiz Henrique. Inclusive, a gente nem tem que ficar traçando esse paralelo. O Arthur é o Arthur, o Luiz Henrique é o Luiz Henrique. Assim como o Santiago Rodrigues é Santiago Rodrigues e Almada é Almada. Se a gente ficar tentando projetar nesses caras o que foi o Almada e o que foi o Luiz Henrique aqui, a gente vai se frustrar. Porque só tem um Almada, só tem um Luiz Henrique. Assim como só vai ter um Santiago Rodrigues e um Arthur. Cada jogador tem a sua qualidade e as suas características para acrescentar a equipe. E a gente precisa trabalhar em cima dessas potencialidades. Então foi muito legal observar que o primeiro gol do Botafogo no jogo teve esse entendimento tático de movimentação, de ocupação de espaço. E teve também muita qualidade do Igor na definição. O gesto técnico que o Igor faz no cabeceio, que foi uma bola ali passada pela... Não foi um cruzamento, aquilo ali foi um passe. Mas não foi um passe forte. Ou seja, o Igor ele teve que dar direção e força no cabeceio. Foi um belo gol. Um belo gol pro Igor realmente poder lavar a alma. Ó, meu irmão, vambora. Fez o gol, tava precisando. E ó, cá entre nós, nunca mais duvidem da qualidade do nosso atacante. Por conta de números frios publicados numa rede social qualquer. O Igor tava precisando fazer gol? Fato. Mas não dá pra dizer que o Igor tava jogando mal. Porque não era o caso. O Igor é um baita de um atacante. E aí, por conta de números publicados, sei lá, no Twitter, teve muito torcedor do Botafogo que começou a embarcar numa de que o Igor não é isso tudo. Mas o Igor é um baita atacante. Um baita atacante. A gente não pode cair em discursinho desse ou daquele. A gente tem que ter consciência da qualidade que os nossos jogadores têm. E o Igor é muito bom jogador. Muito bom. Não é à toa que chegou na seleção brasileira. E teve torcedor do Botafogo questionando, na época, a ida dele para a seleção. Ou melhor, agora, né? Agora, o Igor é a saída para a seleção, isso aí não sei o quê. A gente tem que ter essa consciência. Não cair em conversinha é extremamente importante, porque do lado de fora, quem não é botafoguense, sempre vai poder ter aquela intenção de desestabilizar. Nem foi o caso do VSR, tá? O VSR ele levantou números, mas são números que não contam toda a história. Esse que é o grande X da questão. Então, atenção a isso. Não duvidem, nem questionem a qualidade do Igor, porque é um baita jogador. Um outro ponto que vale falar nesse confronto, eu não sei se você observou, mas no primeiro tempo teve um lance de transição do Juventude que o Jair, ele ia sair para fazer a cobertura exatamente como ele tinha feito contra a Laú. Ele tinha feito isso no primeiro tempo, eu mostrei aqui no canal. E no segundo tempo ele voltou a fazer, só que dessa vez saiu o gol. Mas já no primeiro tempo contra a Laú, ficou uma situação de 2 contra 1 contra o Barbosa. É porque o gol não saiu. Então o lance não ficou tão destacado. Mas eu mostrei aqui, ó, já tinha acontecido. No primeiro tempo o Jair já tinha saído para fazer a cobertura, deixou uma situação de 2 contra 1 por dentro. Na segunda etapa não teve jeito, a gente acabou tomando o gol. Ontem, numa transição do Juventude ali pelo lado dele, foi muito nítido, porque foi na nossa frente, na arquibancada. Não sei se na transmissão isso ficou muito claro para vocês. Mas no primeiro tempo, o Jair, quando ele vai sair para fazer a cobertura, antes ele faz assim, ó. Ele olha pro lado, para saber se atrás dele tinha jogador para ficar numa situação de 2 contra 1. E observando que tinha um atacante ali com ele, ele não sai. Ele só vai acompanhando, ele vai descendo a linha aqui e vai acompanhando a jogada. No fim das contas não deu em nada, mas foi interessante observar, porque esse tipo de coisa também é trabalhado com a comissão técnica. Esse tipo de coisa é o papo da comissão técnica chegar para o jogador e mostrar, ó, tá vendo esse lance aqui, quando a gente tomou o gol? Já tinha acontecido no primeiro tempo da Libertadores. Então, quando você for sair para fazer uma cobertura, olha antes para ver como é que tá a situação atrás de você. Para você não dar o espaço que o adversário precisa, a superioridade numérica que o adversário quer. E ele fez isso.
E foi uma decisão assim, ó, muito rápida, porque você tem que pensar o que você vai fazer muito rapidamente. Mas deu para observar que ele teve esse cuidado. É um ponto legal, até para a gente acompanhar como é que vai acontecer em futuras situações. Mas pelo menos ontem ficou muito claro quando ele fez o movimento para ver. E desistiu de sair justamente para não criar superioridade por dentro, a favor do Juventude. Também quero destacar aqui, eu vou mostrar a imagem agora para vocês, esse lance comparativo entre o jogo da Laú e o jogo contra o Juventude. Percebe só como o Botafogo construiu a jogada. A bola sai com o John, vai no Gregory, vai no Marlon, volta no Gregory, vai abrir no Jair, depois vai pro Vitinho e o time tá se movimentando. E perceba que o Santi ele aparece para jogar, mas ele sai do quadrante. Quem aparece no lugar dele é o PK, que faz a finta, aciona o Marlon, que vai acionar o Alex Telles. Enquanto isso, o Santi, que estava aqui no início da jogada, na intermediária defensiva, ele vai aparecer na segunda trave com superioridade numérica do Botafogo para fazer a finalização, 3-2. Agora pega o jogo contra o Juventude. O John sai jogando com o Jair, que trabalha aqui no Marlon. O Marlon dá no Gregory, que dá no Matheus Ponte. O Matheus Ponte vai acionar o Santi lá do outro lado e o Santi vai acionar o Cuiabano. Enquanto isso, quem sai correndo da intermediária e vai chegar lá dentro da grande área do adversário? O Matheus Ponte, que é quem faz o gol. E você vai perceber novamente uma situação de superioridade numérica do Botafogo, 3-2. É claro que não é exatamente igual a jogada, mas é uma construção que parte do goleiro que tem semelhanças. Ela começa com o goleiro, vem na direita, transita do meio para a esquerda e tem um cruzamento para a grande área com superioridade numérica do Glorioso. Isso claramente é uma jogada trabalhada, porque você não repete de forma tão semelhante se isso não for treinado. Não é ao acaso. E você vai ver isso com o tempo cada vez mais. Por isso dar tempo ao tempo. Por isso a gente precisa ter a paciência para encarar esse processo de evolução da equipe novamente. Porque é um novo treinador, é uma nova comissão técnica, é um novo modelo de jogo. E esse modelo de jogo ele tem que evoluir, ele tem que se consolidar. Isso, claro, vai fortalecer o coletivo à medida que o tempo for passando, fora que as individualidades vão sendo potencializadas. Com o entendimento coletivo da parte tática, os jogadores individualmente vão apresentar o melhor nível. Olha a partida que o Arthur fez ontem. Ele perdeu um gol? Perdeu. Deveria ter feito. Chutou uma outra bola na trave, no travessão, melhor dizendo. Deu a assistência pro Igor. Se tivesse feito gol, o Arthur ia ter tirado um 10, cara. Vai ser extremamente importante. O Santiago Rodrigues entrou bem demais ontem. Bem demais. Já vai se soltando. Já vai tendo um entendimento melhor. Porque é muito bom jogador. E teve torcedor duvidando da qualidade dele. Esse Santiago Rodrigues não é isso tudo. Calma. Dar tempo ao tempo. Ontem, o Marlon Freitas já foi muito mais participativo. Errou alguns passes? Sim, mas estava lá, participando, jogando, invertendo jogada para o Cuiabano, invertendo jogada para o Vitinho. É o Marlon que a gente deseja. O Gregory ontem fez uma partidaça? Não. Mas quando a gente estava com a posse da bola, ele já deu mais espaço para que o Marlon pudesse fazer o jogo dele. E isso ficou muito claro. O entendimento tático vai evoluindo. O Patrick de Paula ainda não conseguiu entrar nessa rotação plenamente? Não. Mas ele está tendo que se adaptar a uma função nova, que ele não vinha fazendo. E o Renato Paiva está utilizando isso porque ele não tem ainda o tal meia que ele deseja. Chegando o tal meia, o Patrick de Paula ele entra na rotação como segundo homem de meio de campo, de repente. Não como um terceiro. Então a gente tem que dar tempo ao tempo, o time do Botafogo vai crescer. Tem elementos para a gente acreditar e apontar nessa direção. Tem elementos. Não é à toa. A vitória ontem não foi um acaso. Ela não foi ainda uma exibição primorosa no todo, mas já apresentou elementos que fazem com que a torcida tenha mais confiança. E assim tem que ser. Porque se a gente passa confiança para os nossos atletas, pode ter certeza que o desenvolvimento da equipe vai ser facilitado. Agora, se a gente planta desconfiança, se o jogador vai pegar a bola ali durante o jogo e erra um passe e reclama, vocês sabem que isso influencia. Jogadores profissionais já falaram várias e várias vezes sobre isso.
Então temos que ter paciência e temos que dar tempo ao tempo. Esse time do Botafogo vai crescer muito ainda. Não vai jogar bem todos os jogos, porque nenhum time joga. Mas cada vez mais será sólido. E quando você tem uma base sólida, onde você está construindo o desenvolvimento dessa equipe, coisas interessantíssimas podem acontecer. E eu tenho convicção que vão acontecer. E eu quero saber a sua visão sobre isso. Que outros elementos você gostaria de destacar dessa vitória do Botafogo para cima do Juventude? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, 10h05 da noite, eu e Ricardo Zambujo estaremos ao vivo aqui para poder trocar aquela ideia com a galera do chat. Você, claro, é nosso convidado. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!